Sair do Santos pela porta dos fundos e se dar mal já é um clichê. Vários jogadores que geraram problemas na Vila Belmiro acabaram não tendo sucesso em suas carreiras após irem embora. Um caso assim é o atacante Vitor Andrade, que em determinado momento foi apontado como o novo Neymar, mas através de atitudes imaturas, acabou desperdiçando a grande chance de sua carreira. Você verá nesse vídeo tudo o que aconteceu com o Vitor Andrade e como ele está agora em 2023. Então, te mostro tudo agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Antes, queria dizer que esse vídeo aqui é um oferecimento da loja parceira do canal, a Maestro das Peitas. Se você curte usar camisa de time de seleção assim como eu, você tem que conhecer a Maestro das Peitas. Lá eles são especialistas em camisas de time tailandesas, enviam para todo o Brasil, tem preço acessível e até personalizam sua camisa, com nome e número se você quiser. Para conhecer a Maestro das Peitas, visite o site deles pelo link que eu vou deixar aqui na descrição. Lembrando que quem for fazer alguma compra pela minha indicação, tem direito a 5% de desconto usando o cupom ViniViner, do jeito que tá aqui na tela. Vamos entender então nesse vídeo como foi que o promissor atacante Vitor Andrade destruiu a própria carreira. É importante a gente lembrar da origem do Vitor Andrade. Ele foi um jogador criado nas categorias de base do Santos e era aquele tradicional jogador que geralmente surge mesmo na equipe do Santos. Aquele ponta rápido, driblador, ousado, era exatamente o caso dele. Então ele era um jogador com essas características e que acabou fazendo bastante sucesso na base. E ele chegou à base do Peixe realmente bem novo. Ele chegou no Santos em 2007 com apenas 12 anos. E aí é aquilo que eu disse. Ele teve destaque e não demorou para que pedissem que ele subisse o mais rápido possível para o profissional. Ele acabou subindo no ano de 2012, 5 anos após a sua chegada na base. E ele subiu na época com uma multa de 50 milhões de euros. Porque depois do que ele mostrou na base, um ótimo desempenho, ele passou a ser considerado uma joia. E outra coisa, naquela época, 2012, o Neymar ainda estava no Santos, então o Santos tinha várias das suas promessas sendo monitoradas pelo futebol europeu e o Vitor Andrade, obviamente, era uma delas. Então o Santos, como uma maneira de se proteger do assédio europeu, começou a colocar multas altíssimas em todos os jogadores que eles achavam que tinham potencial. Foi exatamente o que veio a acontecer com o Vitor Andrade. Você consegue imaginar uma multa de 50 milhões de euros para ele nos dias de hoje? Claro que não. O desempenho dele mesmo no profissional foi um desempenho pífio. De 2012 a 2014, que foi o período em que ele ficou no Santos, ele disputou só 29 jogos e marcou 3 gols. No fim das contas, todo aquele jogador promissor da época da base não se provou no futebol profissional. Em partes por comportamento, em partes também por deficiência técnica. Consigo me lembrar até de uma época em que o técnico do Santos, que era o Muricy, dizia que o Vitor Andrade ainda não sabia cabecear, não sabia finalizar e que tudo isso era um defeito que ele trouxe consigo das categorias de base. Só que aquilo, se o jogador ele tem deficiência técnica, mesmo que ele já esteja no profissional, se ele for novo, você consegue ainda aprimorá-lo. É algo natural. Só que a situação do Vitor Andrade era diferente porque ele ganhou o título de garoto problema na equipe do Peixe. Ele tinha problemas desde o seu comportamento até a sua gestão de carreira, que quem fazia era o seu pai. A gestão de carreira do Vitor Andrade parecia até um pouco com a maneira como o pai do Jean Xera geriu a carreira dele na época do próprio Santos. Para quem não se lembra, o Jean Xera era um cara considerado promissor no Santos, no mesmo status do Neymar, do Gabigol, só que ele acabou nem subindo para o profissional do Peixe porque o pai dele na época pediu muito mais do que a diretoria havia oferecido para eles. No caso do Vitor Andrade, o pai dele também interferia bastante na sua carreira, ficava a todo momento indo na imprensa e dando entrevistas sem necessidade. Tudo isso também atrapalhava o jovem jogador. Então os casos do Vitor Andrade de indisciplina eram diversos, e eram desde os mais banais até os mais graves. Houve casos em que ele se recusou, por exemplo, a servir o time de base do Santos, mesmo ainda tendo idade, e houve até casos em que ele agrediu o Gabigol num treinamento. Na época que ele fez isso com o Gabigol, que agora é atacante do Flamengo, o Gabigol nem era nenhuma estrela, enfim, um jogador estourado, era só um jogador jovem que foi convidado para completar os treinos do profissional, estava se destacando, isso irritou o Vitor Andrade
e aí o Vitor Andrade o agrediu. Prontamente o Muricy fez uma cobrança pesada no Vitor Andrade na frente de todo mundo, os auxiliares do Muricy também. Ali ele já dava indícios de que ele era um jogador muito destemperado, ele não estava preparado mesmo para ser uma grande estrela, para ter sucesso, e no fim, todo aquele status que ele tinha de joia da base foi se perdendo com o tempo no futebol profissional. Então vocês podem ver que a carreira do Vitor Andrade, mesmo ele ainda sendo muito novo, já era conturbada. O pai dele queria interferir em todas as decisões, ele não estava rendendo o esperado em campo com o Muricy e ainda tinha esses casos de indisciplina. Era um jogador muito mala. Se já não bastasse tudo isso, ele ainda teve parte dos seus direitos econômicos comprados pelo cantor sertanejo Sorocaba. Ali era algo totalmente sem necessidade. Na época, o Santos era dono de 70% do passe do jogador e ele era dono de 30%. Desses 30% que ele tinha, ele acabou vendendo 20% dele mesmo para o cantor Sorocaba. Na época isso foi para a imprensa, gerou uma polêmica também totalmente desnecessária. Como eu disse, com o tempo o Vitor Andrade ele foi perdendo esse status de joia que ele tinha conquistado na base. No profissional se provou um jogador mais do que comum e com o tempo parou de ser aproveitado no Santos. E aí depois que ele deixou o Peixe em 2014, ele começou a rodar. A princípio na Europa, porque era um cara novo, mas com o tempo voltou ao Brasil e nunca foi destaque. Ele começou no Benfica, depois foi, ainda em Portugal, para o Vitória de Guimarães, aí se arriscou na Alemanha, no 1860 Munique, voltou para Portugal para jogar pelo Estoril Praia e aí ele veio para o Brasil. Começou na Chapecoense, depois foi para o Goiás, se aventurou um período na Coreia jogando pelo Suwon e aí voltou para o Brasil. Jogou primeiro pelo Remo e hoje está jogando pelo Vila Nova. É importante ressaltar que por esses times, o Vitor Andrade sempre teve passagens relâmpago. Não esquentava muito tempo no clube, não conseguia criar uma identidade, criar uma história, se firmar mesmo como um jogador importante, ficava basicamente pulando de galho em galho, que é algo que muitos jogadores acabam fazendo para poder ganhar dinheiro com luvas, ganhar dinheiro com rescisão. Vitor Andrade por muito tempo acabou enfrentando isso na sua carreira. Hoje, como eu disse, tá jogando no Vila Nova, que é um time que ainda vai disputar uma Série B, ainda vai dar uma visibilidade para ele. Agora, ter o mesmo status que ele adquiriu na época do Santos, isso provavelmente nunca mais vai acontecer. Ainda mais que hoje ele tá com 27 anos, dificilmente ele vai voltar a ter a oportunidade num time da elite. Isso é algo que para ele já passou e ele acabou destruindo essa oportunidade com muita marra, com polêmicas desnecessárias, com o seu próprio pai até o atrapalhando, que é algo que acaba acontecendo bastante hoje em dia. Então foi assim que o Vitor Andrade destruiu a própria carreira. Considerado promessa, frequentou até a seleção de base, provou no fim que não tinha maturidade para poder viver o sucesso. Agora eu quero saber de você aqui nos comentários qual é a sua grande lembrança do Vitor Andrade, especialmente se você é um torcedor do Santos. Para mim, a grande lembrança que eu tenho dele mesmo foi essa época que ele era muito criticado pelo técnico Muricy. O Muricy, como uma espécie de paizão para ele, com toda a experiência que já tinha no futebol, tentava a todo momento dar conselhos para ele, dizia isso até mesmo nas entrevistas coletivas, só que no fim parece que tudo que o Muricy disse não valeu de nada pro Vitor Andrade. Então, galera, esse aqui foi o primeiro vídeo dessa terça-feira. Agradeço profundamente a você aí pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também aqui nas minhas redes sociais. E claro, você que quiser comprar a sua nova camisa de time, de seleção, corta-vento, tem muita coisa legal na loja parceira, a Maestro das Peitas. Link para você poder ver os modelos e valores vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!